Ô Samuel, aí tem uma outra situação, né? E me preocupa muito agora o ponto que a gente vai tocar, pela coisa tão sempre endeusadora, paternalista, que nós do Brasil lidamos com as personas do debate político, que o Alexandre de Moraes, eu quero saber se já é um ponto suficiente para crítica, se já é tempo para criticar ministro do STF, porque ontem eu vi que o cara tatuou o Alexandre de Moraes na perna, tá? Eu separei essa imagem, depois vou botar. Isso me preocupa pra caramba, tá? Me preocupa pra caramba, assim, a gente forma os ídolos do momento, né? Mas ao conceder a prisão domiciliar para Débora, né, a famigerada Débora do Batom, a Débora Rodrigues dos Santos, não bagunça muito a percepção jurídico-político a respeito da dosimetria dessas penas, e isso não pode se tornar aí um salvo-conduto, um ferrolho jurídico para o Bolsonaro e para os demais integrantes do Núcleo 1, Samuel? Depois que o Lewandowski saiu do Supremo, o único ministro que até hoje me passa confiança ali de que vai se posicionar dentro de, enfim, uma perspectiva mais ampla do que nós concordamos, para mim, é o Flávio Dino. Sim. Há uma incógnita ainda sobre o Zanin. O Zanin foi um garantista no sentido de defender o presidente Lula, de ser o advogado pessoal do presidente Lula. Mas eu não conheço muito da história política, das ideias que o Zanin defende. A gente está conhecendo agora, no Supremo. E até o momento não são de soltar fogos as posições dele, né? Logo que ele entrou, inclusive, as posições foram muito complicadas. Exatamente. Então me sobra o Flávio Dino. O Alexandre de Moraes, por outro lado, diferente do Zanin, ele é um cara que nós conhecemos as posições políticas dele. Nós sabemos quem o indicou, foi Michel Temer. Nós sabemos com quem e como ele construiu a projeção política dele até chegar ao Senado, ao Supremo. Ele foi secretário de Segurança em São Paulo, ele foi secretário dos governos tucanos, ele foi ministro do Temer, e é um cara que sempre teve uma posição antigarantista, punitivista. É interessante para a gente, nesse momento, que esse cara seja o relator de todos esses processos, porque a gente tem certeza de que ele vai ser o mais rigoroso possível. E aí eu estou dizendo que ele vai ser o mais rigoroso possível. Algum bolsonarista que por acaso estivesse passando pela audiência vai dizer: aí você não é garantista, né? De fato, a gente tem que reconhecer. Claro. O Alexandre de Moraes não corre risco, eu não acho que a gente corre risco dele ser garantista com os nossos adversários políticos, como ele não seria conosco também, e não foi em nenhum momento garantista quando os processos eram contra a esquerda. Porque esse é o Alexandre de Moraes, ele está sendo coerente. E eu estou falando, ainda não entrei na tua pergunta, eu estou falando de forma geral. Ele tem sido coerente, ele tem sido um rigoroso aplicador das leis, punindo sempre nas penas máximas, como ele sempre fez, como ele sempre propugnou quando ele era secretário de Segurança. Agora, diante da pressão que o Supremo está sofrendo, e aí vem o Influx Witrush, né, o colega lá, também professor da UERJ, e ministro do Supremo, quando ele puxa a discordância e começa a dar fazer coro no Supremo, cara, essa tatuagem. ao discurso de que esse cara aí estaria implementando uma ditadura, que de certa forma é isso que o Fux faz. Quando ele diz que há que se rever a dosimetria em juridiquês, ele está dizendo, está abusando, está passando do limite. E eu vou trazer as coisas para o limite novamente. Foi isso que o Fux fez ali. Você acha que algum ministro ficou feliz com aquilo que ele falou, por mais ter sido educado e repleto de juridiquês? Ele estava dando coro dentro do Supremo, e ele não é o Cássio Nunes, ele não é o André Mendonça, ele já estava apontando ali que ele, de certa forma, concorda e que está havendo um exagero de punição. Bom, diante desse cenário, eu acho que o Alexandre de Moraes, ele de fato recua. Ontem eu estava conversando com o Ronilson Pacheco, um grande companheiro das lutas sociais, acho que já passou aqui no DCM algumas vezes. O Ronilson estava dizendo, de fato, o que está sendo aplicado a essa cidadã, a Débora, é uma coisa que é conquista do campo da esquerda, que a direita foi duramente contra. A primeira pessoa a fazer valer esse direito de você cumprir a prisão preventiva em domicílio por ter filhos pequenos que dependem, né, de você,
foi a ex-esposa do governador Sérgio Cabral. Desculpa, a esposa do ex-governador Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece muito bem as acusações contra o Sérgio Cabral. Ele tomou conta das manchetes do país, ele queria ser, inclusive, candidato a presidente e fez tudo o que fez no Rio de Janeiro. Quando ele foi preso, depois a esposa dele também, ela foi liberada num entendimento, num reconhecimento de uma garantia que a lei já previa há muito tempo, mas que nunca foi concedido para nenhuma das milhares de mães no Brasil. A partir do momento que é reconhecido para ela, um coletivo de advogados pela democracia entra com uma representação no Supremo e pede que esse direito seja expandido para as mães pobres, negras, de favela, as milhares de mães que estavam presas na mesma situação da Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral. E consegue, só que consegue com uma modulação, apenas para aqueles que não cometeram crimes violentos ou que envolvam e que não sejam graves, não sejam entendidos como graves. Tudo bem, é o que vigora até hoje, foi um avanço. O que essa cidadã está conseguindo agora, Débora, é um avanço ainda superior no garantismo. Ela é partícipe de crime violento e grave. Grave porque é assim que é entendido a tentativa de golpe de Estado, independente de uso ou não da violência, e violento porque ela é acusada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não tem como você dizer que não é violento o ato dela se ela está sendo acusada de abolição violenta. É um contrassenso, um paradoxo que não tem como se sustentar. Então, o que o Alexandre de Moraes fez, ele ampliou para uma cidadã de novo, como foi feito lá para a esposa do Sérgio Cabral no passado, uma garantia que até então só era prevista para aqueles que não tinham crimes graves e violentos. Essa cidadã tem um crime grave e violento sendo apurado e está liberada para ficar cumprindo a prisão preventiva em casa. Vamos ver. E aí o Silas Malafaia, o Sóstenes Cavalcante, primo do Silas Malafaia, o irmão, não lembro, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, entrou com uma representação no Supremo agora, pedindo que isso seja estendido a todos os demais presos do 8 de janeiro que estejam na mesma condição, ou doentes, ou que tenham filhos que dependam deles, etc. Eu diria que o Supremo deveria responder pedindo uma modulação ao Sóstenes da pergunta dele. Peraí, eu quero entender, você está propondo que isso seja feito para todos os presos no Brasil na mesma condição? Agora, que cometeram crimes graves e violentos, ou seja, quem assaltou banco, quem roubou na rua, quem usou arma para fazer assalto, mas tem filho pequeno ou está doente, tem que ser mandado para casa. É isso? Ou você só está defendendo que essa ampliação seja feita para aqueles que te interessam? Essa é uma resposta que o Supremo tem que dar. Antes da resposta do que o Sóstenes quer, deixa eu entender a sua pergunta. Mas, enfim, o Alexandre de Moraes, de fato, fez um avanço de entendimento garantista ao liberar essa cidadã. Eu duvido que esse direito garantista se amplie para toda a sociedade. Então, me parece, sim, Tiago, um privilégio concedido, uma concessão indevida, um recuo feito à pressão dos bolsonaristas em torno dessa mulher. Isso me preocupa muito, porque não deu nem 48 horas desse benefício, e o PL, por exemplo, já se manifesta dizendo que ela pode ser candidata em 2026. A mulher tem prisão preventiva, por enquanto, né? Está em prisão domiciliar. Por isso que é fundamental fazer atos fortes, né, Tiago? Não fazer por isso que é preciso ir na jugular da coisa, né? Porque, eu vou dizer, se ela tiver condições eleitorais, se de alguma maneira chega até o ano que vem, ela tenha mais privilégios da justiça e possa se tornar uma candidata, essa mulher está eleita. Essa mulher está eleita. Sem ter sido rigorosamente punida. Por isso que eu digo, né? É uma pasada fora do buraco, uma pasada para dentro. Na mesma semana que nós temos o Bolsonaro réu, nós temos uma decisão da Justiça da Espanha pró-Daniel Alves, né? Nós temos uma decisão dessa aí, de um arrefecimento da normativa em torno dessa mulher. São mais de 30 mil mulheres presas no Brasil. Tem mais de 1.000 crianças morando no cárcere com suas mães, bebês, né? E aí, no grau garantista que você destaca, Samuel, segunda-feira, então, todos os advogados dessas mães têm que entrar com esse pedido no STF. No mínimo, pleitear. Só um pouquinho. Se ela tem os filhos, que ela pôde deixar esses filhos mais de semana sozinho para estar na frente de um quartel, cometer um crime dessa gravidade, e agora ela vai para uma prisão domiciliar, né, que tem todo um grau de conforto, justificado pelo fato de ser mãe,
Então vamos tirar do cárcere essas mulheres que cometeram crimes menores, né? E que estão com seus filhos num lugar completamente insalubre e destruidor, que é uma prisão. O mesmo outro dia, através de uma liminar, o vagabundo do Jorge Guaranha, assassino do Marcelo Arruda, estava ganhando o direito de ficar em prisão domiciliar porque tinha um problema na perna, problema físico. Você imagina, Samuel, uma jurisprudência calcada em que todo o homicida deste país possa responder em prisão domiciliar por conta de uma lesão física ou de algum tipo de deficiência. Você imagina? Então, claro, depois foi derrubada a liminar, importante que se diga. Mas em determinado momento isso foi concedido. Coisa que não é nem sequer pensado a respeito da massa carcerária que, de fato, preenche as celas desse país. É nojento. É nojento. Por favor. Olha, eu acho que era um momento, e aí a gente quer sempre ser muito certinho, muito limpinho, né? A gente tem medo de usar tintas muito pesadas no nosso quadro, mas era um momento de ter uma parte da nossa comunicação da esquerda que fizesse uso dessa situação e pegasse a imagem de um Sóstenes Cavalcante, de um Bolsonaro, ou de qualquer um desses que está defendendo a liberação de uma ré, né, de uma acusada de crime violento e grave, e expandir isso da seguinte forma: Bolsonaro e essas pessoas estão defendendo que assaltantes vão para casa. Isso. Estão defendendo que assaltante de banco, assaltante de comércio, e aí começa a mostrar a imagem do comércio sendo assaltado, o risco nas ruas, o medo das pessoas de serem roubados o celular. Todos esses elementos que são ultra explorados pela direita o tempo todo teriam que ser explorados agora, dizendo o seguinte: essa galera está defendendo que, aí faz o cálculo, 20 mil assaltantes sejam postos na rua amanhã. E massifica nisso e todo mundo compartilha. E aí entra os nossos deputados e compartilham. Eles estão defendendo que botem na rua. Tudo bem que o homicida não vai, porque aí é um crime... o homicídio é um crime... Como é aquele termo? Me fugiu agora. Hediondo? Hediondo, exatamente. É um crime hediondo. Mas o assalto à mão armada, se não tiver o final, né, de morte ali, se simplesmente tiver a ameaça, a grave ameaça, ele pode ser incluído como um assalto, um crime violento, que a pessoa está respondendo, tão violento quanto a abolição violenta do Estado de Direito. O crime grave, que é um crime, por exemplo, contra a economia popular, ou um crime de corrupção, imagine o canhão político que é dizer que o bolsonarismo está defendendo que todos os corruptos do país sejam liberados e vão para casa amanhã, se tiverem uma doença qualquer. Exatamente. É isso, gente. É isso. O paralelo é esse. Crime grave, corrupção, crime grave, golpe de Estado. Se estão defendendo que essa mulher tem que ir para casa, mesmo cometendo um crime grave, porque não pode se defender que quem comete corrupção, que é um crime grave, seja mandado para casa. É a mesma coisa. Juridicamente é a mesma coisa. Está no mesmo nível. Crime violento, assalto à mão armada, sem matar, sem ferir, sem nada. Só apontou a arma e levou o objeto, que é o que mais acontece no dia a dia aqui do Rio de Janeiro e que é o grande debate político do Rio de Janeiro. Deveria ser economia, que é o estado com os piores índices de empregabilidade do país. Mas não é. É o assalto a celular na rua. Bom, estão agora o Bolsonaro e sua turma defendendo que esse pessoal todo, se tiver um filho pequeno, pode ir para casa. Se tiver um problema na perna, pode ir para casa. Aí você corta para o Lula dizendo que esse país não pode virar a república dos assaltantes de celular e tomando uma iniciativa para isso. E aí você faz o cortezinho que alguns caras fazem, né? Olha só, tem muita gente que tem críticas ao Quaquá, ele é um cara muito ame e odeio no PT, né? Quem? Desculpa, eu não ouvi. Quaquá. Não, o Quaquá, eu acho que é o Quaquá. Acho que o Quaquá, desde que assumiu a prefeitura agora, de novo, de Maricá, ele tem dado um tilt na cabeça dos conservadores do Rio de Janeiro, porque ele assume com uma discurso do seguinte: para mim, bandido é na cadeia. Seja o liberal, que rouba o povo e o trabalhador através do banco, através de golpe de tigrinho, etc., ou até aumentando juros, ele chegou a falar isso, seja o cara que assalta na rua e leva o celular, o bem que o trabalhador... Para mim, roubou o trabalhador tem que estar na cadeia. E aí, quando ele fala roubou o trabalhador tem que estar na cadeia, ele apela tanto para a ala direita, que quer que prenda qualquer moleque na rua, né, e acho que a solução é essa, é encher a cadeia de gente preta e pobre, mas ele também não faz concessão e diz, para mim tem um monte de gravatado que tem que ir para cadeia também. É bandido do mesmo jeito.
Isso é um discurso que está pegando, sabe? Lá em Maricá, os índices deles estão muito bem, e no estado ele é um cara investindo pra caramba, né? Ele é um cara da esquerda que conseguiu furar essa bolha conservadora. Ele é, para mim, um representante dessa esquerda conservadora. Ele é esquerda em todos os elementos econômicos, mas do ponto de vista de pautas de direitos sociais, individuais, etc., ele está mais à direita, mais conservador. E você acabou de citar o Lula, através do Lewandowski, agora está tentando entrar no debate da segurança pública no Brasil e tem uma mina de ouro na mão. Enquanto o Lula defende que tem que combater a criminalidade, esse pessoal está defendendo que assaltante e corrupto vá para casa. E ninguém faz vídeo, não tem nada, não tem uma campanha, não tem um hashtag na internet. A esquerda fica muito, querendo ser genro perfeito. Não posso extrapolar nada, criar nenhum tipo de hipérbole. Tem hipérbole, é hipérbole que faz você ganhar o debate político, debate de comunicação.